Bom te Obrigado, ver Gui. there. Prazer estar aqui com vocês, turma, super legal. Que bom. Quero começar dizendo, Derek, a tua sala aí, bicho, é campeã, hein, cara? Esse negócio é War Room, é Matrix Room, cara. Porra, isso Esse aí aqui é o meu é... bunker, cara. Esse aqui é Ah, meu bunker. Aqui é cara, meu bunker Covid. cara, isso aí ainda dá aquela luzinha ali no final, porra, dá aquele negócio. Fala, bicho, daí tem que sair coisa boa, né? Tudo bem, Derek? Exatamente, Boa cara. tarde, cara. Valeu. Exatamente. Tudo bem, Rodrigo? Valeu, cara. Muito bom Tudo estar aqui bem. contigo e com o Arthur. Tá tudo bem. E aí, Arthur, tudo bem, cara? Também curti você não tá com essa mesma pegada aí do bunker do Derek, mas, pô, também tá no mundo de Matrix aí atrás, hein, cara? Então nosso Tudo bem, papo aqui bem vai para isso, hein? tecnológico. Boa tarde, cara. Seja bem-vindo aqui também. Ótimo. Legal, turma. Vamos lá, a gente tem pouco tempo. Eu queria que a gente começasse só, ao invés de eu apresentar vocês dois, acho que é muito mais bacana vocês dois se apresentarem, colocarem um pouquinho mais sobre o que vocês estão fazendo nas respectivas atividades, né? O Derek lá na Indicator e o Arthur, porra, enfim, Movile mais iFood, tudo mais o que hoje já é aquele super hub lá que está sendo construído. Peço só que vocês sejam super breves aí, eu acho que 2 minutinhos no máximo, e aí a gente começa um bate-papo aqui bacana para a turma participar, tá bom? Derek, começamos com você. Vai lá, cara. Bom, primeiramente, obrigado, Liga, e todos os seus parceiros aí pelo convite. Rodrigo, pela mediação. Arthur, pela presença. Uma honra estar aqui com vocês. E, brevemente, a minha carreira é uma carreira de investimentos, né? Apesar de eu ter largado engenharia, eu fiquei medroso com a engenharia, né? Então, eu fiz o primeiro ano de Politécnica Federal na Suíça. Eu larguei e fui fazer economia. E eu dei muita sorte de cair em times de investimentos de longo prazo em bolsa, risco, né? E em um dado momento da minha carreira, eu me apaixonei por investimento anjo. Meu primeiro investimento foi em 2005. E aí, segui aí, em paralelo essas andanças de empreendedorismo aí, a minha carreira, até que um dia eu decidi dar o meu salto da liberdade e cofundei com meus sócios maravilhosos, um, meu irmão Thomas Bittar, o outro, o Fábio de Paula, a Indicator Capital, né? E de lá para cá, o que a gente montou também de uma forma super resumida é um venture capital com foco em ciência de dados, tá? Então, a gente falava assim, os dados, o cloud vai ficar inteligente. Vamos se posicionar nisso. Lá em 2014, procuramos investimentos de plataformas com esse viés de ciência de dados e de lá para cá aí, trilhamos uma jornada super dedicado e, enfim, de muitas histórias bacanas aí que estão materializando, principalmente esse ano. Legal, Derek. Super obrigado aqui pela apresentação e pela rapidez. Arthur, tua vez, cara. Manda brasa. Claro, estou com Movile com 8 anos, já 8 anos. Entrei para transformar a empresa de uma empresa de distribuição de conteúdo através de celular, feature phones, para o que Movile é hoje, que realmente é um ecossistema que investe em empresas geralmente business to consumer. E foi um sucesso. Nosso primeiro investimento foi iFood, um investimento minoritário, e nós seguimos os dados da empresa, apoiamos e investimos na iFood, em Simpla, em Wave, em Play Kids durante os últimos 8 anos, investindo em total na faixa de 3 bi de reais. So, é um corporate development que realmente foi um sucesso. E hoje nós estamos uma das maiores empresas, gerenciamos uma das maiores empresas na iFood de online to offline no Brasil. Eu posso falar um pouco mais disso depois, se você quiser, mostrar como nós montamos um pouco deste realmente corporate development, investindo através do negócio em vez de um fundo. Legal, Arthur. Obrigado pela apresentação. Então, a gente já continua com você, cara. É bacana a gente pegar esse tema assim, e eu já vou aqui colocar uma pergunta também dentro desse processo, né? Porque vocês têm aí, volta e meia, 2, 3, 4 chapéus. Então, vocês receberam investimento de Venture Capital. Vocês investem como investidores de Venture Capital. Vocês criam um ecossistema também dentro da própria Movile, então criando várias vertentes, várias verticais de negócio. Vocês compram empresas, então vocês fazem aquisições de startups que tenham a ver, seja com core business ou seja com
secundário, mas que vai suportar esse principal negócio. Então, cara, se você... Aí, ó, já tem aí um sharing aí, bacana. Eu acho que era legal a turma entender, porque vai dar já de largada um super panorama do que está acontecendo dentro disso, para a gente depois voltar para Indicator, que aqui eu tenho uma parte bacana de quando o Derek traz do foco em ciência de dados, né? Então, isso aqui, no final do dia, já não é cada vez mais, é menos futuro e presente, mas a gente vai voltar lá daqui a pouco. Então, compartilha com a gente, por favor, aí, Arthur. Tem vários caminhos que você pode ir com essa discussão, mas se é para empresas que querem investir, você posso falar que a Mobileye tinha um negócio 8 anos atrás que era bem maduro, distribuição de conteúdo para consumidor no feature phones, tipo notícias e television em telefones bem simples, que para nós era óbvio que em algum momento este mercado começaria a morrer. E morreu mesmo, faz 2 anos que este tipo de negócio não existe mais mesmo. Esta era uma empresa que era chamada Mobileye naquela época, e hoje até essa empresa se transformou para ser o Wavy e agora distribui conteúdo de business to business através SMS. Então, nós pegamos o dinheiro e começamos a investir em empresas neste fase o que nós chamamos early stage VC. E sendo honesto, adicionamos valor, mas onde nós achamos que realmente a estrutura de uma empresa com experiência, tipo Mobileye, foi realmente bem valoroso, era essa fase de growth equity. Mas operando em ambas as fases, eu quis reforçar que investindo em startups não é alguma coisa financeira. É realmente uma coisa mental, psicológico. Você tem que realmente lidar muito bem com ambiguidade e entender que um startup muitas vezes não entende, não tem ideia ainda como vai ganhar dinheiro, o que será o produto final. E a maneira, você tem que entrar entendendo isso, e segundo, o investimento tem que ser estruturado pensando nisso. Então, você não controla alguma coisa que ninguém entende muito bem como é o modelo de negócio. Então, geralmente, você entra fazendo eventos minoritários e dependendo do nível de sinergia, você pode ter um path to control ou não. Geralmente até ou não. Bom, Legal, fizemos isso e... Desculpa, continua, vai lá, continua, pode ir. Pode ir. Não, só para falar. Olha, geralmente nós fizemos várias apostas, tentamos ajudar onde deu para ajudar e deixou os dados informados se nós deveríamos investir mais ou se nós deveríamos achar outro investidor. E assim que nós operamos durante os últimos anos e foi um sucesso. A Mobileye sustentou um crescimento de receita nível de 50% por ano durante um período de 8 anos, 50% revenue CAGR. Animal, cara. Bacana pra caramba. E, Derek, até antes de voltar para você, o curioso aqui, e claro, olhando para o público, dizer, é interessante a gente ouvir, né, dessa ambiguidade aqui que o Arthur trouxe, especialmente de que quando a gente olha para uma empresa, então quando a gente olha para um Corporate Venture Capital, vou pegar 2 principais teses aqui desse Corporate Venture Capital, ela olha muito como o investidor, então eu estou investindo ali early stage, e como o acquihire, né? Então eu estou fazendo aquisição também para trazer isso exclusivamente para mim. Esse investimento, o financeiro é relevante, mas ele não é exclusivamente financeiro, ou às vezes nem é o mais relevante como financeiro. E agora indo para o Derek, né, migrando, aqui quando a gente vai para a cabeça do IVC, do Institutional Venture Capitalist, de um cara que ainda está olhando algo que está mais na ponta ali do país, né, quando a gente olha para a tecnologia para falar de ciência de dados, talvez o financeiro comece a fazer aqui mais sentido, ainda que com um olhar, quando vai voltar lá para a empresa, dizer, puxa,
está aqui, mas eu preciso de disciplina financeira. Eu preciso, tudo bem que eu não saiba como é o produto final, mas eu preciso começar a desenhar o que é esse produto inicial. Derek, o começo da jornada, o que muda, porque são complementares, aqui eu acho que o ponto que o Arthur trouxe e aonde você vai, mas o que muda quando a gente está começando essa jornada, especialmente com um IVC, com um típico venture capitalist como vocês? Olha, Rodrigo, essa pergunta é excelente, principalmente para a nossa casa, tá? Porque a gente fala que a gente é uma casa muito pragmática. Então, assim, a minha resposta parte da seguinte visão. Nós acreditamos em trabalhar a convergência do sonho do empreendedor com o retorno financeiro do capital do investidor, tá? Isso tudo num ambiente que é o ambiente brasileiro, né? Então, a gente tropicaliza essa visão, talvez até um pouco lúdica de venture capital no mundo, para o que é Brasil e seus ciclos econômicos, tá? Então, conhecendo bem a praça... Se é que a gente consegue dizer dos ciclos econômicos do Brasil, né, Dário? Os ciclos econômicos do Brasil são divertidos. A gente aqui que regula de idade, assim, já passou por algumas épocas duras. E, cara, você sabe, eu tive a honra, né, assim, na minha carreira, eu tive a grande oportunidade de participar ativamente dos primeiros IPOs dessa era moderna de IPO que começa em 2004, tá? Isso sempre como investidor. E ali, cara, você entende que tem que se olhar com pragmatismo muito grande para o que será o retorno financeiro daquele investidor de participação e líquida e, efetivamente, o que você, como investidor de bolsa, vai também poder ter de retorno, né? Cada um no seu quadrado. A gente na Indicator não fala só do retorno financeiro, a gente fala também da visão estratégica. E esse exemplo, tentando construir uma ponte com o que o Arthur falou, materializou ontem com o deal da Localweb adquirindo a Social Miner, empresa do nosso portfólio, né? Não vou entrar no mérito de retorno, mas foi, obviamente, um retorno bom para a gente. Na verdade, primeiro exit, retorno IRR extraordinário no período investido, em um deal que foi um deal de aquisição, um acqui-hiring, como você falou, de uma empresa de visão estratégica no setor de tecnologia e, no caso, a Social Miner é uma empresa de ciência de dados, né? Então, o que a gente fez nesse trabalho foi sempre ajudar o empreendedor a se desenvolver com uma visão de como que a ferramenta dele conecta esse ambiente corporativo que nem sempre consegue andar essa última milha da tecnologia, né? E isso faz com que a gente tenha um ecossistema vibrante de empresas, de startups, early stage, né, que podem ter uma formatação de produto super útil para a corporação, que é o caso do trabalho da Liga, né, assim, inclusive um trabalho admirável, que faz com que, eventualmente, possa haver um deal de M&A, trazendo um retorno não de IPO, não de unicórnio, mas muito superior a um retorno de private equity. Legal, cara. Bacana escutar isso. E é legal, a gente vai, engraçado, né? Sem querer aqui a gente vai ficar permeando, porque agora eu vou começar a conduzir as perguntas para isso também, para essa dinâmica com as corporações, enfim, é o que a Liga aqui mais faz, então realmente é bacana, mas já sem querer que está levando para isso. Você trouxe um ponto aqui que eu acabei de anotar, de que vocês apoiam os empreendedores a justamente começar a navegar nesse mundo corporativo também. Eu estava em Israel, eu vou a Israel trabalhando aqui para esses fundos, todas as startups. Eu vou a Israel todo ano. Lamentavelmente, a pandemia acabou de tirar minha viagem para Israel esse ano, porque, inclusive, é uma delícia de viagem, até na física, no único dia que tem de descanso. Mas uma das coisas que eu ouvi lá anos atrás, a primeira vez que eu fui, acho que tem 6 ou 7 anos. E aí eu estava numa reunião com a turma lá da JVP de falar, cara, não tem empreendedor que eu converse. Então, a JVP, Jerusalem Venture Partners, já super robusto, investidor de muitos anos. O fundo deles tem 20 anos, mais ou menos, já fazendo investimentos. Eu não converso com nenhum investidor que, antes de chegar aqui para falar comigo, esse cara não foi testar a tese com as corporações e com os potenciais clientes dele. Porque, e aí, enfim, ele deu lá as razões, que eu não vou trazer aqui. E aí eu queria voltar agora para vocês dois com esse mesmo tema, aqui começando com o Arthur. Cara, dentro dessa dinâmica, e eu posso olhar tanto por cliente cêntrico, né, ou simplesmente que o cara não vai no mais óbvio, do homework dele. Como é que é a hora que o empreendedor bate na tua porta? E especialmente, repetindo, o IPO, claro que é um pet aqui, parece aí que vai seguir, mas é cada vez mais, e até fora do Brasil também, é sempre a saída num M&A tradicional, dentro dessa linha que você falou, Derek. Não precisa ser unicórnio, não precisa ser nada, cara, mas tem super retornos aí na mesa. Como é que vocês lidam com isso? Arthur primeiro, depois voltamos para o Derek.
Bom, tem casos como o Zoop, onde nós sentamos juntos e tentar imaginar diretamente como nós podemos ajudar. No caso deles, nós passamos todos os pagamentos da Fuji por eles, como um gateway. E servimos como um anchor client que deu tamanho suficiente para eles entrarem no mercado. Em outros casos, tipo mensageiros urbanos em Colômbia, onde nós estamos investindo por isso. É só desenvolver uma visão juntos em como nós achamos que o mercado vai desenvolver. Não para nós sempre é necessário ter receita, ter traction, porque nós investimos na fase de growth. Mas também nós somos investidores de prazo longo e estamos geralmente preparados de não esperar, mas desenvolver o mercado, investir, criar software, aproximar novos clientes, experimentar e crescer a empresa nessa maneira. Legal. Derek? Olha, eu não quero devanear muito da sua pergunta, também vou tentar ser breve, mas eu acho que a sua pergunta vai na direção de como que a gente prepara, talvez, o portfólio para essas interações corporativas, Rodrigo. Posso ir nessa direção? Isso aí, cara. Isso aí. Tá bom. Assim, são vários fatores, né? Primeiro é filosofia de casa, né? Então, como filosofia, a gente tem um trabalho que a gente chama de construtivista. A gente não impõe nada para o empreendedor, porque a gente acredita no que o Arthur colocou, que essa maleabilidade, né, e também o stubbornness, né, a cabeça dura do empreendedor, ele tem a flexibilidade de conseguir impregnar paradigmas no seu negócio que tragam soluções relevantes. Por outro lado, pela característica do nosso fundo, que acaba passando muito por ciência, não só ciência de dados, mas SaaS, IoT e hard tech, a gente tem uma preocupação grande de não ficar no pós-investimento naquela vida de prova de conceito. Tá? Então, não adianta o empreendedor sair com provas de conceito para dentro das corporações e não entender que, efetivamente, ele tem que ter uma venda escalável. E aí a gente fala de escalabilidade de tese, escalabilidade de venda e como que a gente treina os empreendedores. Tá? Isso passa, assim, por uma jornada super romântica dentro do Indicator, a gente chama isso de Building Value Together. Tá? O Building Value Together tem a liderança do Fábio, né? A gente se complementa, os 3 sócios, que é um consultor de altíssimo escalão, porque ele foi um diretor de investimentos da Intel Capital, né? Ajudou a montar a Intel Capital aqui no Brasil, e na época que a Intel Capital desenfatizou investimentos na América Latina, ele continuou como diretor de transformação digital, atendendo corporações e realizando mais de 300 provas de conceito. Então, a gente traz esse aprendizado, principalmente através dele, para dentro do portfólio, para pegar uma turma heterogênea de pessoas, né, e criar metodologias escaláveis para que eles façam o seu bom trabalho dentro das corporações e, com isso, eles façam uma boa venda e, eventualmente, desenvolvam sinergias. Mas o que isso... What does it boil down to? Né? O que se resume isso tudo para o empreendedor? O empreendedor ele tem constantemente esses 2 chapéus, em particular os investimentos que nós realizamos, que conversam muito com os CVCs. E os 2 chapéus são, eu preciso dar retorno e eu preciso ter uma visão de estratégia do meu negócio. Né? E um pode prejudicar o outro. Né? Se você fica serviçal demais a estratégia, você entra num acqui-hiring process, que é negativo para a geração de valor, e se você foca só em valor, eventualmente você pode desvirtuar um pouco da necessidade da dor das corporations. Né? Então, acho que o grande segredo aqui é sempre navegar nesse equilíbrio, e fazendo um sistema, e aí volto para o nosso mote, que é Building Value Together, de trabalhar o valor conjuntamente, não só com o empreendedor, mas também com as corporações. Legal, gostei especialmente de você ter trazido aqui, acho que deve ter sido uma super contribuição aqui para o público sobre a história do Building Value Together, né? E aí eu vou pegar 2 coisas que vocês trouxeram, tá bom? Uma hora aqui
o Arthur, a gente está te chamando de Arthur toda hora, que a gente já brasileirou o teu nome, Arthur, então... Tudo bom, não. Exatamente. Meus filhos me chamam. Os amigos dos meus filhos. Não tem, cara, e aí já está falando esse português assim, já quase perfeito, então, porra, vai ser Arthur sempre mesmo. Isso que não era o interior, né, cara? Senão era Arthur. Aí ficaria lá o Arthur, né? E aí, você falou de uma questão legal, que foi do Anchor Client, né, de funcionar como uma espécie de Anchor Client, e o Derek tinha falado de não impor nada para o empreendedor. Uma das, e cada vez menor, mas a gente ainda vê com frequência que nessas relações com as corporações, em alguns momentos, a depender da corporação com quem essa startup está lidando, acaba acontecendo o inverso. Então, de falar, eu sou um anchor, mas não sou um anchor legal. Eu sou um anchor que eu quero te possuir. Ou eu estou querendo, na verdade, para usar a expressão do Derek, de falar, olha, eu aqui não imponho nada para o empreendedor, eu vou conversando e vou building value together, mas a empresa fala assim, olha, eu quero build value for me. Né? Então, de falar, pô, como é que eu consigo? E às vezes é legítimo. Né? Às vezes é legítimo a empresa querer falar assim, putz, essa startup interessa para mim para build value for me, para usar a tua expressão aí do que vocês fazem aí dentro, Derek. Como é que a gente ajuda ou como é que a gente mostra para as corporações, também dentro desse processo, de falar, cara, ser âncora é bacana se você está realmente sendo âncora, ajudando o cara a dar o próximo passo. Ser âncora não é bacana quando você transforma o cara no teu único, né? No cliente único dele e fala, agora você trabalha para mim. Como é que a gente constrói isso e, ao mesmo tempo, e o empreendedor às vezes fica sempre ali com receio, com medo de falar, putz, mas se eu não perder, se eu perder essa oportunidade com esse grande banco, com essa grande varejista, com esse grande, putz, cara, essa grande seguradora, como é que a gente tem que ajudar os dois lados da moeda dentro dessa construção? Começo com o Arthur, depois a gente vai para o Derek. Uau, essa é uma pergunta de incentive alignment, alinhamento de incentivos. Uma coisa que não dá para colocar tudo num contrato. A gente, parte desse processo é fazer o due diligence das pessoas dos lados e ter experiência em operar com startups. Na Mobile, nós entendemos que é um multi-stage game. Se nós começamos a fazer coisas ruins para negócios, vai atrapalhar a empresa no futuro. E acho que a maioria das empresas que realmente querem montar um Corporate Development Program, o CVC Program sustentável, entendem isso, que realmente, no final, é importante trazer os interesses do negócio, mas eu preciso ter bastante empatia com o empreendedor. E é isso. I mean, geralmente, o mais complexo que você desenha o contrato, como você deveria saber, como um advogado famoso, o mais provável que vai dar pau é counterintuitive. You know? Os contratos que têm centenas de páginas são infernos depois. Eu gostei da parte que você começou, Arthur, de falar, cara, que não dá para colocar tudo no contrato. Tudo que dá, nós advogados tentamos colocar, mas o contrato ele não é a prova de balas, né? Então, acho que tem esse ponto aí da direito pessoal. Mas eu vou um pouquinho mais além antes de ir para o Derek, é de falar, cara, a empresa ela funciona como um ente político e, às vezes, né, o cara de inovação fala, cara, vamos puxar isso aqui, mas aí o cara de business development não está puxando. Quer dizer, eu falo para esse cara sair, desse sistema e falar, cara, isso aqui não é para você, esses caras não estão preparados para você ainda, ou eu tento forçar ainda uma situação como essa de falar, bicho, tenta dar a volta no sistema para ir, agora não é nem mais o cara de BD e o cara de inovação, você vai no cara de sei lá, planejamento financeiro, não importa quem seja o cara. O que a gente fala para esse cara? É uma pergunta tão complexa. Olha, eu vou tentar sempre responder de maneira bem mais simples. É bem importante sonhar juntos e comunicar isso para empresas no lado corporativo e também no lado de C-level dentro do startup. Acho que o problema
acontece no fase entre, control, ou entre quando você é minoritário e ainda tem bastante acionistas da empresa. E realmente é importante falar que, de fato, é complicado, é difícil. E a maneira de atacar esses problemas que vão acontecer, com certeza, muitas vezes sem intenção, é falar e desenvolver um relacionamento de confiança entre o empreendedor e o lado corporativo. Então, é muito trabalho. Acho que pode ser que pessoas não reconheçam isso, mas é muito trabalho. Getting to know, criando um sonho e tentando realmente ajudar. Sei que a resposta é bem qualitativa. Não, a resposta é boa. A resposta é boa. Isso, mas... Não, é boa. Inclusive, a história do sonhar juntos é legal. Acho que é o do meu lado de Chief Strategy Officer, eu trabalho 90% do tempo com problemas de pessoas ou tentando convencer alguém a fazer alguma coisa. Não é raro, mas eu abro bastante Excel, mas eu prefiro receber tudo em PDF e alguém me ligando, explicando a situação. Então, é importante para empresas que querem investir entenderem que, olha, você vai ter conflitos, não que não vai acontecer, não vai evitar, não, com certeza você vai entrar nessa situação que alguém tem um bônus que vai ser pago se o startup só faz isso. E você tem que entender que isso vai acontecer e prestar atenção e quando isso acontece, legal. Senta, analisar, não evitar o assunto, mas fala, olha, o problema é que, entendo, o seu bônus depende que eles entregam esta funcionalidade, mas tem um outro cliente que quer outra coisa que demanda os mesmos recursos, o que nós vamos fazer? Ficou claro, Arthur. Então, acho que ficou claro. Acho que aqui eu entendi de dizer, no final do dia eu preciso olhar, né? Aqui olhando para o teu lado, claro, a gente vai para o Derek agora, mas olhando aqui para o teu lado de falar, cara, tem uma formulazinha, mas tem uma construção conjunta. Derek, essa construção conjunta, como é que você está em conjunto justamente com esse empreendedor para fazer isso com um cara que eu concordei aqui, e claro, você pode discordar do que o Arthur trouxe, mas eu concordei com isso dessa história da construção conjunta. Vai lá, cara, por favor. Bom, na verdade, a razão pela qual a Indicator nasceu foi para saber exatamente construir essa ponte. Tá? E eu vou ser provocativo aqui e vou usar um termo que é super importante na indústria de CVC, que é o survivorship bias. Né? A provocação é deixe para os profissionais, deixe para os especialistas. Né? Então, assim, a mitigação de conflitos de interesse dentro de uma corporação para realizar investimentos, seja eles estratégicos ou com objetivo de retorno financeiro, ela não é óbvia. E quando a gente olha para os casos de sucesso, a gente vai falar Citi Ventures, vai falar Intel Capital, vai falar Qualcomm Ventures, e a gente não vai ter observado inúmeros e inúmeros corporate VCs que morreram para que esses poucos dessem certo, e você não vai ter acesso aos dados. Então, não há estatística. Isso é o survivorship bias. Né? E a nossa provocação de tese lá atrás, e isso absorvendo uma boa parte da visão do Fábio, que faz uma intermediação a partir da Califórnia. Então, a gente tem esse lance do cross-border, relacionamento internacional dentro do portfólio. Eu vou compartilhar rapidamente aqui um slide que resume exatamente esse ângulo da nossa visão. Vocês estão vendo o meu slide aqui? Perfeitamente, cara. Então, deixa eu fazer se eu consigo... Slideshow. Esse slide, vocês estão vendo, né? Super bem. Tá bom. Então, assim, a Indicator, ela nasceu com essa visãozinha aqui, essa linhazinha, cara, era dividir um lado e o outro e fazer o intermédio. Então, a gente fala, a gente tem um dever fiduciário para com o capital, mas a gente também tem um dever para com a visão do empreendedor. E aí, com isso, cara, o que acontece? Quando a gente investe nas startups, a gente faz a seleção, faz uma curadoria, traz
soluções tecnológicas para a corporação, e essas corporações são nossas parceiras como nossos investidores, sim, né? Que é o caso que está acontecendo hoje de forma incrível dentro do Fundo 2, que ainda é undisclosed, porque a gente está em processo de fechamento. E aí, com isso, a gente pega das startups as informações necessárias, traz a visão estratégia para dentro da corporação e implementa as melhores práticas entre os dois agentes. Esse slide resume o que a gente chama de ciclo virtuoso de investimento dentro do ambiente corporativo, visando sempre fazer assim um bom intermédio dessas duas partes. Legal, cara. Campeão. Olha, eu quero dizer aqui que eu já estou tomando chamada pela segunda vez consecutiva no chat privado aqui, que o tempo acabou, mas a verdade é que não dava para ter acabado antes aqui, porque estava realmente super bacana. A verdade é que contribuiu, acho que a gente conseguiu ser super preciso ali, cirúrgico, com essa dinâmica aqui da construção entre as startups e as grandes empresas e os fundos que estão apoiando as startups, né, no seu processo de investimento e também de construção dessas pontes com as empresas. Quero agradecer enormemente aí o tempo de vocês, pessoal, super bacana. Agradecer também a Liga pela oportunidade aqui que deu para nós três, porque realmente acho que é um tema super relevante para compartilhar com gestores de inovação, com os investidores, corporações e fundos, com as startups, com os empreendedores. Então, legal para caramba, e parabenizar pelo evento que está campeão aqui. Eu fico entrando e saindo, tá legal para caramba. Então, ótimo, pessoal. Obrigado, Derek. Obrigado, Arthur. Obrigado. Poxa, ótima tarde aí todo mundo. Não sei quem da Liga vai assumir aqui agora, pessoal. Obrigado, pessoal.